boa tarde, salve, salve. Cadê meu som? Não funciona sem minha música. Boa tarde, salve, salve. Brasil, gente, Minas no ar a partir de agora. E você confere, claro, as principais notícias de Belo Horizonte, de toda a região metropolitana e do estado também. No programa de hoje, nós vamos mostrar que um capitão reformado da Polícia Militar é suspeito de estupros na cidade de Santa Luzia. É isso mesmo que você ouviu. Daqui a pouco mais detalhes, ainda nesta edição do nosso Brasil, gente, que está no ar. Tem ainda uma apreensão de mais de 100 quilos de maconha em uma escola infantil de fachada. É isso e tudo mais. E tem muito mais, hein? Daqui a pouco a Laurinha vai dar mais detalhes comigo aqui. E os perigos de utilizar o celular enquanto dirige. Gente, responsável por muitos acidentes. Vocês não têm ideia. Nós vamos falar sobre isso aqui. E se você tem uma denúncia, manda para cá. Uma denúncia para o nosso Band Zap, está aqui no canto alto da tela, 99772-7663. Manda para cá, nos ajude a fazer o programa e divida o seu problema com os demais. Manda para cá que a nossa produção está aguardando. De repente você tem uma bronca na rua, no bairro, na cidade, manda para cá, faz uma imagem e manda para a gente aqui através do Band Zap, que a gente te ajuda a resolver o problema. Ok? Estamos aguardando. Deixa eu começar rápido. Não podemos perder tempo, hein? Ex-prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, do PT e atual candidato a deputado federal, voltou a ser preso hoje, dessa vez por causa de uma investigação do Ministério Público que apurou irregularidades na prestação de serviço de transporte escolar na cidade, quando Machado era prefeito. 2 ex-secretários municipais também foram presos. Camila Rabelo conta agora, veja. A Operação Quilômetros de Vantagem apura irregularidades na contratação de vans no município em 2014. Além de Uberlândia, os mandados foram cumpridos em Catalão, Goiânia e Porto Nacional, no estado de Tocantins. Foram expedidos pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Uberlândia 11 mandados de prisão preventiva e 19 de prisão temporária, além de 31 mandados de busca e apreensão. Entre os presos estão o ex-prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, o ex-secretário municipal de Trânsito e Transportes, Alexandre Andrade, e a ex-secretária de Educação, Gersina Novaes. O advogado de Gilmar Machado falou com a imprensa ao sair do condomínio do ex-prefeito. Eu ainda não vi o processo. Nós vamos analisar o processo e ver o que está acontecendo. Nós podemos de antemão dizer que é uma prisão injusta e que lamentamos muito que esse tipo de procedimento seja feito em período eleitoral. Minutos depois, Gilmar Machado, que é candidato a deputado federal, sai na viatura da Polícia Militar. A polícia também fez busca neste condomínio, onde mora Alexandre Andrade, que também é candidato a deputado federal. De acordo com a lei eleitoral, hoje é o penúltimo dia do prazo em que candidatos podem ser presos sem necessidade de flagrantes. Houve confusão na sede do Ministério Público na chegada da ex-secretária municipal de Educação, Gersina Novaes. Dá licença aí, na rua. Você me empurrou. Não, você agrediu. Eu tava parado. Você agrediu. Parado nada, tava parado. Você agrediu. Você agrediu. Você agrediu, rapaz. A operação do GAECO se baseou na CPI da Câmara Municipal de Uberlândia, já que a prefeitura havia sido alertada na época formalmente pela CPI do Legislativo acerca de inúmeras ilegalidades praticadas. E mesmo assim foram feitos os pagamentos à empresa, o que causou prejuízo ao erário público. Eu, como presidente, expedi uma notificação para o prefeito Gilmar Machado na época para que ele não efetuasse o pagamento para aquelas vans, tendo em vista que os relatórios apresentados de quilometragem estavam totalmente irregulares. Infelizmente, em menos de 48 horas ele efetuou o pagamento. Um dos fatos questionados pelo GAECO é isso aqui. E a outra questão que nós comprovamos lá na CPI, inclusive com perícia, e depois a Polícia Federal fez perícia também, que a cooperativa utilizou de documentos falsos de prefeituras de outro estado para provar capacidade técnica. Então, tudo que a gente apurou lá agora foi aprofundado e com certeza serão responsabilizados pelos atos que praticaram.
O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado constatou que houve fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica e uso de documento falso. Segundo o GAECO, a empresa de Goiás contratada apresentou uma planilha adulterada e com dados incompletos. Em um documento, ela atesta, por exemplo, que rodou 259 quilômetros em apenas 1 hora. A fraude é tão evidente que a sede da empresa fica em um bananal, na cidade de Ouvidor, em Goiás. As investigações apontam que na negociação houve pagamento de vantagem indevida por parte dos empresários de Goiás em favor dos servidores públicos de Uberlândia para a obtenção do contrato. A assessoria do ex-secretário de Trânsito, Alexandre Andrade, informou que não foi dada a ele ciência das razões por estar sofrendo as medidas judiciais, além de considerar a prisão com fundo político e que pode impactar nos resultados das eleições. Precisamente sobre as supostas irregularidades na contratação de vans escolares, a nota divulgada se limita a dizer que ele não ocupa mais a função de secretário de Trânsito. Já a assessoria do ex-prefeito Gilmar Machado diz que receberam a notícia da prisão com perplexidade. A nota argumenta que o pedido de prisão acontece em momento crucial para as eleições e diz que não há elementos que justifiquem a prisão, já que em 2014 o Tribunal de Contas do Estado avaliou o processo licitatório mencionado e não achou nenhum elemento que justificasse a anulação do procedimento. A assessoria afirma que Gilmar Machado é o maior interessado na apuração da verdade e que excessos serão combatidos com os meios jurídicos legais. O Ministério Público começar a atuar nas cidades aí nesses contratos de prestação de serviço de transporte escolar, lixo e por aí vai, hein? Nos 853 municípios, a gente sabe muito bem que é quase impossível se fazer. Ah, mas se faz em boa parte, mas o que vão descobrir de falcatruas não é brincadeira, hein? 3 homens foram presos após o roubo de uma carga de cigarros. Deixa eu voltar à redação, aliás, deixa eu partir para a redação, bater um papo com a Laura, que está comigo, Laura França, que está comigo. Roubo de cigarros é o primeiro assunto de hoje, Laurinha. O que você tem de mais informações sobre roubo de uma carga de cigarros? E é valiosa, hein, Laurinha? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos que assistem o Brasil Urgente Minas. Teve tiros, teve perseguição, foi uma verdadeira confusão, mas eu já adianto que a boa notícia é que ninguém ficou ferido e os 3 homens envolvidos aí acabaram presos. O motorista de uma van que transportava essa carga de cigarros, ele foi aí rendido por esses 3 criminosos na região da Pampulha, no bairro Castelo, e os criminosos colocaram a carga em um veículo, né, e levaram o motorista como refém em outro. Eles passaram o dia, né, rodando por Belo Horizonte e à noite, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, a polícia suspeitou aí de um dos veículos transitando em alta velocidade e decidiu render aí os criminosos que não quiseram parar, né, trocaram tiros com a polícia, foi uma perseguição até que um desses carros, desses criminosos, bateu na traseira de um ônibus. Aí não teve jeito, eles tiveram que se render realmente e aí a vítima, né, o que foi sequestrado, o motorista, foi libertado, passa bem e a carga foi recuperada, Everton. Bom, independentemente de ser uma carga de cigarro, que é a chupeta do capeta, né? É cigarro, então vamos lá roubar? Não, tá errado. Então roubaram, tentaram fugir da polícia, a polícia vai na perseguição e aí é curioso, né? A polícia vai perseguindo e na maioria dos casos o perseguido acaba se dando mal, né? Foi no início dessa semana, nós mostramos aqui dois rapazes que roubaram um carro lá no Castelo, no bairro Castelo, e tentaram fugir da polícia, se deram mal. Esses aí que roubaram essa carga de cigarro também se deram e muito mal. Daqui a pouco eu volto com você, viu, Laurinha, aí da redação. Fica comigo hoje a Laura aqui no Brasil Gente até às 5h15 da tarde. Portanto, é sempre bom lembrar que durante esse período eleitoral de 4h15 às 5h15, acabando esse período, a gente volta ao programa de 4 às 5 da tarde. Agora, pasmem. Capitão reformado da Polícia Militar é apontado como o autor de tentativas de estupro
na comunidade de Palmital, em Santa Luzia, aqui na Grande BH. O suspeito negou as acusações e será investigado. Moradores vizinhos da vítima ou das vítimas estão revoltados. Diogo Ramalho conta essa história agora no Brasil, gente. Veja. Vizinhos como este artesão e esta mulher que não quis ser identificada atenderam aos gritos de socorro da vítima. Ela pegou e falou assim que entrou um homem, abriu a porta e estava tentando tirar a roupa para poder estrupar ela. Aí ela pegou e começou a gritar. Ele tentou abusar dela. Já correu para fora para ir atrás dele, né? Aí na hora que eu subi a ponta lá assim, ó, ele já tava correndo assim, já tava lá embaixo. Eu fui fazer isso, pega o estrupador. Este vídeo foi gravado logo em seguida à suposta tentativa de estupro a uma menor. Revoltados, populares tentaram fazer justiça com as próprias mãos até que a polícia foi acionada. A população do bairro que já cercou ele para verificar a situação, se realmente era fato real. O mesmo foi levado até a minha suposta vítima, onde a menina entrou em pânico e teve um desmaio. E foi onde a população se revoltou e linchou o mesmo aí até chegar na avenida principal aqui embaixo. Tudo aconteceu aqui nesta casa, onde a menor estava sozinha por volta de 1h da tarde. Segundo a polícia, o autor negou ter entrado no imóvel e disse que estava apenas andando pelas ruas da região à procura de alguém para consertar seu celular. Após ser ouvido na delegacia, ele foi liberado. Em nenhum momento existem testemunhas que dizem ser este policial militar aposentado ter saído da casa, ter visto sair da casa. Não coadunamos com qualquer desvio de conduta, mas respeitamos o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. A vítima, uma garotinha de 9 anos, diz não ter dúvida de que foi o PM aposentado o autor da tentativa de estupro. Cheguei de levar meu sobrinho na escola, entrei dentro de casa e tranquei a porta. Aí ele apareceu, gritou outro de casa e falou que era pra mim olhar no buraco da porta. Aí eu fui pro quarto da minha mãe, depois ele empurrou a porta, eu fui ver quem era ele de novo tentando tirar a calça. Esta mulher mora na mesma região e também aponta o suspeito como o homem que tentou violentar a irmã dela, de também 9 anos de idade, há menos de uma semana. Pelo porte dos vídeos que a gente viu, pela foto da identificação que os policiais nos passou, é a mesma pessoa. A janela do som da casa foi quebrada e ele puxou a menina pelo braço, falando que ia fazer coisas com ela, falou que ia voltar. A Polícia Civil informou que um inquérito foi aberto para investigação na Delegacia de Plantão de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, com depoimentos e provas materiais, e que a princípio o suposto suspeito é inocente. As diligências irão continuar para a elucidação completa dos fatos e identificação do real culpado. Eu não tenho estrutura para começar a imaginar que exista qualquer tipo de corporativismo por trás de uma possível proteção ao capitão reformado e tal por parte da polícia. Mas não tenho mesmo. Inclusive a polícia já se dispôs a investigar. Então quem pensa que há uma proteção, então não tem porquê. Pegaria muito mal, né, para a instituição. Então não dá para nem cogitar essa possibilidade. Agora, vamos lá. Tem muita gente do local dizendo que o capitão é o suspeito desses estupros aí em Santa Luzia. Muita gente dizendo. Agora, se são estupros, mais de uma vítima. Tem vítima dizendo que foi. E aí? Ah, mas nós não encontramos ainda indícios de que... ou provas contra o capitão reformado e tal. Mas e aí o depoimento desse monte de gente da comunidade? Então que seja feita uma investigação bem criteriosa para que nenhum tipo de injustiça seja cometida com esse capitão reformado, mas tem que haver uma investigação e muito rapidamente. Agora, tem um detalhe. Quem fez 1, 2, 3 não para. Não para. Mas não para mesmo. Então, que a polícia haja de uma maneira bem célere, bem rápida,
porque a população não tem muita paciência. Eu desaprovo. Fazer justiça com as próprias mãos, linchar, isso é papel. A polícia prende, a justiça julga e condena ou não. Eu não sou a favor de população pegar e fazer justiça com as próprias mãos. Mas por isso eu peço que a polícia acelere o processo para que a investigação seja feita para resolver isso de uma vez por todas. Porque até onde vai a paciência do povo também vendo as coisas acontecerem e nenhuma providência sendo tomada, a gente não sabe qual é o limite dessa paciência. A polícia prendeu 3 pessoas com mais de 100 quilos de maconha em um imóvel que era uma escola infantil, mas de fachada. Deixa eu voltar à redação lá para falar com a Laurinha, porque ela tem os detalhes desse caso. Mas como é que funcionou todo esse processo? Eles alugaram um imóvel? Como é que funcionou tudo isso, Laura? Me explica. Everton, foi por meio de uma denúncia anônima que a polícia chegou até o local. É que vizinhos estranharam, né, que chegou uma quantidade grande de algo desconhecido, né, que na verdade era droga, até esse local, e traficantes iam buscar pequenas quantidades aí todos os dias. E aí esse denunciante passou essa informação para a polícia, teve a identidade preservada e a polícia foi até o local e prendeu em flagrante 2 homens e uma mulher aí nessa casa, né, que na verdade era uma escolinha como fachada. Quer dizer que, olha isso, temos imagens aí dos policiais que estiveram nesta operação. Olha a quantidade de drogas, hein? Mas é muita droga, muita droga. Numa escola, apreendida numa escola infantil de fachada. Daqui a pouco a gente vai, inclusive... quem é o major que vai entrar comigo aí, André? Por gentileza. Major Adeir, que participou e que comandou, né, toda essa equipe, esse efetivo aí de policiais, fizeram esse grande trabalho de apreensão dessa droga, 100 quilos de maconha nessa escola infantil de fachada. E agora, põe a Laurinha comigo aqui, eu não sei se a Laurinha vai poder me ajudar, mas, ô Laura, segundo relatos de alguém que mora perto, ou a polícia conseguiu levantar alguma informação de quanto tempo funcionava essa boca lá, Laura? Essa boca era recente. O tempo exato a polícia ainda está investigando, mas era recente. Mas na documentação consta exatamente como uma escolinha infantil. Caramba! Para falar mais sobre como a polícia chegou a essa escola de fachada, eu converso com o Major Adeir, que está na ponta da linha conosco. Major, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Brasil Urgente. Parabéns pelo trabalho, parabéns a todo o efetivo, foi empenhado nesta operação. Agora me diz uma coisa, Major, como é que se deu? Como é que essa informação chegou até a polícia, para a polícia chegar e desbaratinar e fechar essa boca numa escola de fachada? Caiu a ligação com o Major? Então daqui a pouco, refaz aí, não tem problema, refaz aí, daqui a pouco a gente fala com o Major. Estou curioso para saber o seguinte, foi uma denúncia anônima? Sim, não? O pessoal ali viu uma movimentação estranha no local? Sim, não? Há quanto tempo esse imóvel estava alocado e aí sendo usado, né, como escolinha de fachada, mas como um ponto de drogas? Então, daqui a pouco, de venda de drogas. Daqui a pouco nós vamos falar com o Major Adeir, que estamos tentando restabelecer o sinal, o contato com ele, e daqui a pouco a gente fala com o Major, porque, poxa, é muita droga, né? Aliás, conseguimos aí, então, o sinal restabelecido. Major Adeir, é um prazer recebê-lo aqui no Brasil, gente. Como é que a informação dessa boca aí chegou, desse ponto de venda, chegou até vocês, Major? Parabéns pelo trabalho. Caiu de novo? Ai, papai. Nós precisamos aqui fazer um contato direto com a polícia. Major, tá comigo na linha, Major, tá me ouvindo? Estou ouvindo, boa tarde. Ai, Major, graças a Deus, tomara que não caia. Ô Major, eu batendo um papo com a Laura França, nossa repórter aqui, e eu perguntei a ela, há quanto tempo, a informação que chegou até vocês, há quanto tempo funcionava essa escolinha infantil de fachada, mas que estava vendendo drogas ali na região? A gente não tem informação de quanto tempo ela estava funcionando, nem quanto tempo ela funcionou como escolinha, nem quanto tempo ela passou a funcionar como uma escolinha de fachada. O que a gente sabe? A gente sabe que a hora que chegou lá, o muro, o portão, tudo, o espaço interno, da parte dentro do muro, tudo estava caracterizado como escolinha ainda. Mas lá dentro, na verdade, funcionava uma casa que enviava grande quantidade de droga. Nós estamos aqui com a imagem, né, do efetivo que foi empenhado nessa operação aqui, estamos mostrando.
e com muito orgulho, aliás, parabéns pelo trabalho aí, Major, de toda a equipe. Agora me diz uma coisa, foi denúncia anônima ou a polícia já havia recebido de outra forma alguma informação? Como é que vocês chegaram até essa apreensão, Major? Uma denúncia anônima que teve como ponto inicial aí de contato com a polícia, o Centro de Operações da Polícia Militar. Nós recebemos via rede rádio a informação de que uma casa estava escondendo grande quantidade de droga. Deslocamos várias viaturas para o local. Minha viatura mesmo foi uma das que chegou lá. Abordamos o local e aí, em contato com os agentes, com as pessoas que estavam morando dentro da casa, logo que a gente chegou na porta, a gente já entendeu que a denúncia procedia, porque o odor da droga era bastante significativo devido à quantidade do material lá armazenado. Nem precisou usar os cães aí da Roca, né, Major? Não precisou. Lá a gente abordou os agentes, lá dentro da casa estava uma senhora, a mulher, a Michele, duas criancinhas pequenas, um irmão dela de 17 anos e o marido. Assim que a gente entrou na casa, a gente sentiu um cheiro forte, colocamos até um cômodo que parecia funcionar como uma dispensa, e aí encontramos vários, uma bolsa, uma mochila, sacos de plástico, todos eles cheios de barra de maconha. Ô Major, quer dizer que no mesmo ambiente que a droga estava, Major, tá me ouvindo? Alô? Major Adeir, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Quer dizer que no mesmo ambiente onde se encontravam os 100 quilos da droga, crianças moravam na mesma casa, é isso? Moravam duas crianças na faixa entre 5 e talvez 7 anos de idade, eram filhos da Michele. A Michele também estava grávida de 7 meses. Essas crianças a gente tirou da casa, acompanhado pela Michele, e largou com ela. E ela, o seu esposo e seu irmão, a Michele, o seu esposo e seu irmão, foram conduzidos para a delegacia. Os dois maiores presos e o menor vendido. Mas que irresponsabilidade, né? Tomara que a justiça faça com que o crime se agrave exatamente por ter no mesmo ambiente essas crianças convivendo no meio dessa desgraça, dessa droga aí. Major, parabéns pelo trabalho, parabenize a todo o efetivo aí, estamos mostrando com muito orgulho aqui a foto, né? Trabalho realmente impecável, parabéns a todos aí, Major. Obrigado. Tá aí então, Major Adeir falando conosco, que comandou essa equipe aí que você está vendo na tela da Band, com a apreensão de 100 quilos de maconha numa escola infantil de Fachada, e o Major destacou bem, quando os policiais entraram na casa, um forte cheiro, né, o cheiro da própria droga, e entre as pessoas, 2 adultos, um rapaz de 17 anos e 2 crianças convivendo no meio de tudo isso aí. Aí vai aquela velha história, né? Mão pesada da justiça para agravar ainda mais a pena desses 2 vagabundos aí que colocavam as crianças no meio desse lixo aí, que é essa droga. Vou chamar um intervalo rápido aqui, daqui a pouco eu volto, e na volta eu vou falar com a Laurinha, que a Laurinha me gritou aqui no ponto. Tem informação, mas é na volta do intervalo. Vamos falar sobre a lentidão da justiça em processos criminais, a demora para analisar o caso e vários casos. E um caso desse, que é esse que nós vamos contar, já tem 6 anos, veja aí. A gente quer uma sentença branda e justa, mas está difícil conseguir isso. Vou abrir meu voto agora. Meu voto é de você que está em casa. Atenção, vem cá. Manda para mim aqui no 997727663. Está aqui, ó. O telefone vai pintar no canto alto da tela. Você está assistindo de que cidade do estado? Manda para mim aqui quem está assistindo. Você, o nome de quem está com você, a cidade. Manda para cá, daqui a pouco a gente gira os abraços aqui. Antes de eu chamar a próxima matéria, a Laura chamou. E para mim ela tem prioridade. Deixa eu voltar à redação com a Laurinha para saber que ela falou: Everton, eu escutei aqui no meu ponto que ela está longe de mim aqui. Laurinha, o que você me chamou por quê, Laurinha? Everton, a gente ia falar sobre a importância da denúncia anônima aí, nesse caso, né, da escolinha, né? E mais pra frente a gente vai falar sobre outro caso onde a polícia está procurando pessoas que tenham informações sobre um próximo crime que a gente vai falar daqui a pouquinho. Muito bem, muito bem. Boa lembrança. Vocês viram aí, a toda a droga apreendida, 100 quilos de maconha, numa escolinha infantil de Fachada, denúncia anônima. Então, pô, como a sua identidade é mantida sob sigilo absoluto, por que não denunciar? Você está vendo aí uma movimentação diferente, estranha, próximo da sua casa e tal. Então, meu amigo,
pega o telefone e liga para os homens. Não perca tempo, não perca tempo. 4h47 na hora oficial do Brasil. Estamos de volta. A justiça brasileira é muito lenta para analisar. Depende do processo. Tem uns que eles correm. Segundo especialistas, a demora da justiça chega a 5 ou 6 anos até a conclusão de um processo. Nosso repórter Luciano Dias conheceu famílias que esperam por justiça. Conheça os casos morosos e os problemas da justiça para com os mesmos. Veja aí. Gustavo olha com carinho as fotos da avó. A saudade é grande. Elza Maria Nascimento tinha 66 anos quando foi atropelada em dezembro de 2014 na MG30 em Nova Lima. Ela estava indo trabalhar, aí no determinado ponto não havia faixa de pedestre. Aí ela foi para atravessar. No momento que ela atravessou, a motorista colidiu com ela. Aí ela veio falecer na hora. A família de Gustavo aguarda o andamento do processo que apura as circunstâncias do atropelamento, na comarca de Nova Lima. Quase 4 anos se passaram e até agora nenhuma solução. O que a gente quer é uma sentença branda e justa, mas está difícil conseguir isso. A realidade vivida pela família do Gustavo não é isolada. De acordo com especialistas da área criminal, um processo na justiça comum pode demorar entre 5 e 6 anos, dependendo do caso e dos recursos. Em Belo Horizonte, por exemplo, o tempo médio é de 3 anos para o julgamento em primeira instância, segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O sistema de justiça é uma engrenagem. E essa demora, eu reputo assim, a todos os componentes dessa engrenagem. Constitui o advogado, ingressar, vai ter prazos de defesa, né? Nós vivemos um Estado democrático de direito, com ampla defesa, para chegar o juiz marcar uma audiência. Quando se trata de uma ação criminal, os inquéritos, especialmente, esbarram, né, na polícia, sem, às vezes, condição de terminar. Então, vai marcar uma audiência. Ah, tem uma testemunha que mora fora da comarca, tem que se pedir uma carta precatória. Então, há toda uma situação que pode gerar um atraso na prestação jurisdicional. Mas nós não podemos imputar esse atraso somente ao Poder Judiciário. Ele participa dessa engrenagem, mas ele não é o único responsável. Minas Gerais conta atualmente com 296 comarcas, mas nem todas contam com juízes, o que atrasa o andamento dos processos. Segundo a desembargadora, há uma sobrecarga no trabalho dos magistrados. Hoje nós temos algumas comarcas sem juiz, isso é fato, mas nós já estamos com o concurso, que já aconteceu agora na primeira semana de setembro, e esse concurso, eu acredito que até o final do ano, ou no princípio do ano que vem, ele já está finalizado, para suprir a demanda nessas comarcas onde está tendo a falta de magistrados. Ah, mas é fundamental. Faz o concurso e se não nomear, não adianta nada, né? Não adianta nada. Quanto mais gente empenhada para julgar os processos, mais celeridade aos mesmos. Deixa eu falar da Polícia Civil, que investiga um incêndio em um ônibus na cidade de Ibirité, aqui na região metropolitana da capital. Vou voltar à redação. Laura França tem mais detalhes desse caso, Laurinha. Isso mesmo, Everton. A polícia investiga porque o dono deste ônibus de turismo, que estava parado na rua, afirma que teve uma discussão com o futuro comprador do ônibus um dia antes. Já testemunhas afirmam que um transformador pegou fogo e atingiu o ônibus. Então a polícia ainda não sabe exatamente o que aconteceu. Essas causas aí são investigadas e a polícia procura ouvir aí mais testemunhas, mais pessoas aí da região para saber exatamente quais foram as causas desse incêndio. A rede elétrica aí, né, eles ficaram sem energia porque atingiu a rede elétrica, mas a CEMIG já restabeleceu aí a situação. Povão aí da região também, se tiver imagem, manda pra gente aqui, né? Seria legal a gente mostrar imagens aí e tal, mas enfim, mais investigação, não dá para tomar partido. Falar que foi o futuro comprador, né? Tem gente dizendo que o transformador e tal, eu não sei, a história tá meio complicada, vamos esperar. Deixa eu chamar, daqui a pouco eu volto com a Laurinha, agora eu derrubei todo mundo. Um prédio abandonado na Rua da Bahia, no bairro de Lourdes, aqui na capital, se transformou em um ponto de usuários de drogas. Isso tem preocupado moradores do local que reclamam da sensação de insegurança e do aumento da criminalidade. Marcelo Silveira conta agora, na tela da Band, veja. O prédio fica na esquina da Rua da Bahia com o professor Antônio Aleixo, a 1 quarteirão da Praça da Liberdade. Pelas placas existentes no local, o imóvel parece já ter sido sede de órgãos do governo.
Segundo os moradores, há cerca de 1 ano, o prédio foi abandonado e, desde então, virou alvo de vandalismo e se tornou ponto de usuários de drogas. A gente tem aqui na rua um histórico de carros com vidros quebrados, isso sempre no período final da tarde, madrugada, pessoas assaltadas aqui. Infelizmente, existe alguma insegurança. A polícia, a gente percebe que a polícia até tenta se colocar como presente, mas não funciona muito. E essa situação agravou essa sensação de insegurança. O vídeo gravado esta semana pelo Gustavo mostra os bombeiros saindo do prédio. Eles teriam sido chamados por conta de um princípio de incêndio. Por meio de nota, a Prefeitura da capital informou que o prédio não pertence à administração pública. Disse ainda que o proprietário do imóvel recebeu no início deste mês uma multa por falta de laudo técnico da obra de reforma e também pela colocação de tapumes sem uma licença prévia. Dona Sônia mora ao lado do imóvel e se sente insegura com a situação do prédio abandonado. Ela precisou mudar a rotina por causa do medo. A gente fica muito tensa para sair à noite e é perigoso. Eu tive que gradear a minha casa, a parte de cá, por causa de medo. O que todos por aqui esperam é uma solução definitiva. É uma região que acaba sendo visada, né? Pelo prédio e pela própria localização, enfim, a gente aqui tem essa sensação de segurança. O que a gente pede é realmente que haja uma providência para solucionar esse problema de maneira mais definitiva. Bom, vamos lá, vamos lá. Estou tentando cortar um eucaliptozinho lá no fundo de casa. Mas é uma burocracia para cortar um eucalipto. Eu não vou chegar lá sem autorização e vou meter a motosserra lá de jeito nenhum, né? Então, estou esperando autorização e tal para cortar um eucaliptozinho, que nem é tão alto assim. Aí a turma tem um prédio, alguém tem, às vezes, por vezes do Estado, por vezes é um prédio particular e tal. Aí não cuidam, aí vira depósito de mosquito da dengue, depósito de craqueiros, né? Ué, quer dizer que para cortar uma árvore é uma burocracia danada, mas e para multar quem deixa o negócio esculhambado para virar ponto de droga, para virar depósito de mosquito da dengue, não tem nada? Vocês estão de brincadeira. Vem cá, a Polícia Militar disse, por meio de nota, que intensificou o patrulhamento na região, resultando inclusive em prisões de suspeitos de crimes contra o patrimônio e a pedestres também. Que eles avançam no povo para tentar pegar celular, então não é só lá não, não é só lá não, em outras regiões da cidade também. Então, mas o ideal seria resolver o problema do prédio, né? Dificultar ou impossibilitar a entrada dessa turma aí para que não seja transformado esses prédios que estão abandonados aí em depósitos de tudo isso que eu falei. A Prefeitura de Belo Horizonte fechou o cerco a bares, restaurantes, casas noturnas e até a moradores da capital que insistem em desrespeitar a lei do silêncio. Mas apesar do crescimento no número de multas aplicadas na cidade, as reclamações não param. Marcelo Silveira, conta, Marcelão. De acordo com os dados da Secretaria de Política Urbana da capital, de janeiro a julho deste ano foram aplicadas 439 multas por desobediência à lei do silêncio. Estes números são 56% maiores que os do mesmo período do ano passado. O subsecretário da pasta acredita que a fiscalização mais intensa tem sido a responsável pelo alto índice de autuações. Isso são as multas, né? Se você pegar as reclamações, acho que elas diminuíram. Então a gente tem tido uma atuação mais eficaz. Pela lei, durante o dia, o limite é de 70 decibéis. A partir das 7 da noite, ele cai para 60. Depois das 10, o limite vai para 50 decibéis e depois da meia-noite cai para 45. Quase 70% das reclamações feitas aqui na capital são contra bares, boates e casas de show. Em segundo lugar, aparecem os templos religiosos, com 7,5% das denúncias. Na lista dos mais barulhentos, aparecem ainda o comércio de um modo geral e também a construção civil, que variam de 2% a 5%. Recentemente, os moradores da Savassi colocaram uma faixa na rua Tomé de Souza, reclamando do barulho que eventos têm trazido à região. A Savassi é um bairro privilegiado de Belo Horizonte, sempre muito bem quisto por todos e procurado pelo turista que chega. A gente percebe que alguns eventos são perfis
desse conceito de um distrito criativo muito bacana de Belo Horizonte. E tem outros que a gente percebe que passam da medida. Para o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, casos que extrapolam a lei são fatos isolados e que o setor tem buscado se prevenir com campanhas educativas. Tanto com a prefeitura quanto com associações de bairro. Então, sempre que possível, a Abrazel está à disposição para poder bater um papo com os moradores, bater um papo com a prefeitura, para que esse diálogo seja profícuo para as duas partes. Para chegar a um consenso, os fiscais atuam antes e depois dos eventos. A fiscalização, ela como face da administração pública, ela trabalha em dois momentos, no antes e no pós. Antes, ajudando ao licenciamento, na análise das questões de segurança, de tráfego, fazendo uma sindicância com os moradores vizinhos para que possa ocorrer o evento. E pós é uma análise que a Secretaria de Fiscalização faz, que pode gerar novas condicionantes, ver o que funcionou e o que não funcionou, buscando adequar então para que o evento possa ocorrer novamente. Ô, gente, é uma questão pura e simplesmente de educação, não é? Educação. Lá em casa a gente tem um cuidado danado. Meus cães são raças que não são de latir muito, ótimo. Não fazemos barulho, não incomodamos os vizinhos. O meu vizinho do lado, um dia desse, foi fazer uma festa lá, mandou um cartão com bolão lá de fubá, aí escrito no cartão que ele não gosta de festa, mas que faria uma festa no final de semana e que aquele bolo era para que no dia após a festa seria na sexta, que no sábado, ou na manhã do domingo, aliás, era a festa no sábado, a gente tomasse café tranquilamente, comendo aquele delicioso bolo, desfrutando da tranquilidade, eu achei elegantíssimo o papel dele. Quando eu morava num apartamento ali aqui perto da Band aqui, eu também evitava de fazer barulho, né? Então é o seguinte, é uma questão de educação. Se te incomoda, você pede, fala, conversa e faça por onde também, pra você não incomodar o seu vizinho. Mas tem gente que não tá nem aí. Taca o funkão e senta o dedo no botão e gira, e aquilo vai batendo até altas madrugadas e a turma não está nem aí. É questão de educação. Você tem que respeitar para você ser respeitado. Aí, ó, o funkão tocando. É nesse pique aí que a gente vai para um rápido intervalo, mas não mude de canal. Daqui a pouco nós vamos mostrar que motoristas insistem em usar o celular enquanto dirigem. E na volta eu vou contar o meu voto para presidente. Até já. Estava numa rodovia e entrei numa cidade. E um caminhão à minha frente diminuiu a velocidade para parar num quebra-mola, né? E eu estava embalado. Foi a conta de olhar para o celular, o sinal do WhatsApp, e quando eu voltei para a atenção do trânsito já não dava mais tempo. Eu já estava debaixo do caminhão. Muito bem, estamos de volta a 4 mentiras, 5 e 6, hora oficial do Brasil. Pessoal, atenção. Agora a gente vai falar de um assunto muito sério, que é o uso do celular ao volante. No primeiro semestre deste ano, 51 motoristas foram flagrados ao celular por dia em Minas Gerais. O uso do aparelho gera riscos e aumenta em 40% a chance de acidentes. Luciana Viana, veja. Não é difícil flagrar motoristas usando o celular ao volante. Essa ação é proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro. A infração é considerada gravíssima, sendo passível de multa de R$ 293,47, além de render 7 pontos na carteira de habilitação. Mas a questão vai além disso. Não é nada prudente, muito menos seguro, falar ao telefone e dirigir ao mesmo tempo. Essa ação pode custar a própria vida. José Aparecido passou por um grande susto e colocou a própria vida em risco após receber uma mensagem no celular enquanto dirigia. Estava numa rodovia e entrei numa cidade. E um caminhão à minha frente diminuiu a velocidade para parar num quebra-mola, né? E eu estava embalado. Foi a conta de olhar para o celular, o sinal do WhatsApp, e quando eu voltei para a atenção do trânsito já não dava mais tempo. Eu já estava debaixo do caminhão.
Em Minas Gerais, segundo o Detran, só de janeiro a junho deste ano, mais de 21 mil condutores foram autuados por manusear o celular enquanto dirigiam. Em Belo Horizonte, a média é de 51 autuações por dia. Eu tenho que ter atenção a todo momento quando estou dirigindo. Dirigir é atenção, observar tudo que está à minha volta, para poder ter capacidade de resposta. Segundo especialistas, o hábito de falar ou manusear o telefone celular enquanto dirige pode aumentar as chances de um acidente de trânsito em 400%. O Batalhão de Trânsito ele exerce diversas atividades na capital, em todos os locais. Fazemos rota nas grandes avenidas, temos as fiscalizações diárias, nas blitz, o nosso policiamento a pé, todo focado em coibir o cometimento de infração. E o celular é mais uma e uma das grandes. Tem muito cometimento dessa infração, os números estão aí. E mais uma vez eu chamo a população a se conscientizar que nós precisamos trabalhar juntos para reduzir o número de acidentes. Com frequência a gente avista nas ruas as pessoas com telefones, o problema, por vezes com o telefone no ouvido, por vezes digitando mensagens enquanto dirige. É um grande absurdo, é uma falta de cuidado, de respeito muito grande, atrapalha o trânsito e coloca a vida do usuário do telefone e os demais, todos eles, em risco. Então é um grande absurdo, mas os flagrantes são diretos. É andar e olhar para o lado que você vai flagrar alguém dirigindo com o telefone na mão. Vamos embora, meu povo! Amanhã, 4h15, a gente volta com mais uma edição do Brasil Gente Minas aqui na tela da Band. Joel da Atena agora com notícias de São Paulo e do Brasil. Um abraço, até amanhã, pessoal!